Não sei quem viu o vídeo da outra vez que nós tivemos aqui, tá? Eu mandei para o pastor, não sei se ele repassou para os irmãos. Passou, né? Mas vai passar. Mandei para o pastor. Tá lá no nosso canal no YouTube, tá? Tempo nós pregamos sobre a libertação, né? Nós já somos libertos em Jesus. E hoje eu quero trazer, baseado também, mais ou menos nisso. Mas nós vamos, brevemente, nós estamos tratando aqui com o pastor Roberto, trazer um seminário aqui, de 3 dias, sobre finanças à luz da Bíblia. Sobre dinheiro mesmo. Porque tem gente que quando pensa em dinheiro, fica logo preocupado. Meu Deus, será que Jesus gosta que a gente fala desse assunto, né? Tem gente que fica muito preocupado com isso. E eu quero te dizer o seguinte, dinheiro na Bíblia é um assunto espiritual, sabia disso? Porque tem gente que ele acha assim, Deus está mais com quem não tem do que com quem tem. Tem gente que pensa isso. Ele acha assim, não, Deus está com quem é durinho da Silva, quem não tem nada, quem vive pedindo todo, Deus está com esse. Agora quem tem, né? Então não está com essa pessoa que tem muito dinheiro, não. Então isso é um pensamento errado, sabia disso? Pensamento errado. E eu queria que você lesse a Bíblia. Nós vamos caminhar dentro da palavra. Eu quero dar uma introdução para esse seminário que nós vamos dar aqui. Qual mês, pastor? Outubro, setembro, né? Escolhe aí, desde setembro. Vai viajando? Tá bom. Romanos 12, versículo 1. Amém ou não? Abre tua Bíblia aí. 1 e 2. Romanos. Depois esse vídeo também vai estar disponibilizado lá no YouTube para você assistir. Já está indo para o Facebook, né? Se a internet minha estiver boa aqui, já está indo para o Facebook, já ao vivo. Mas depois a gente vai colocar no YouTube também. Amém? Se não cair, vai estar lá no Facebook. Romanos capítulo 12, versículo 2. Abriram a tua Bíblia? Abre a Bíblia. Eu quero aconselhar os irmãos a pegar a Bíblia onde eu citar e você ler, confirmar se está escrito isso mesmo. É porque tem muita gente que abre a Bíblia, depois fecha, aí o pregador fala, está escrito isso, mas não está daquele jeito. Ou então a interpretação não é daquela maneira. Então vamos ver o que está na Bíblia. Versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos. Agora, você sabe o que é a palavra rogar? Rogo-vos, pois, irmãos. O que significa rogar? O que Paulo está dizendo? Rogo-vos. Ele está pedindo com veemência. Ele está pedindo com urgência. Ele está pedindo que você faça isso o quanto antes. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero parar aqui antes de ler o 2. Leia devagarinho para você entender. Culto racional. Quem pode me dizer o que significa um culto racional? Você pode me ajudar? Culto racional, pode falar. Né? Amém. Total atenção. Não é para você, alguém está falando alguma coisa, ou o louvor está acontecendo, e você está desligado, não sabe nem o que está acontecendo. Culto racional é você prestar atenção. Culto racional é você estar ligado. Culto racional é você questionar. Você tem que questionar. Porque se um profeta, uma pessoa que tem dom de profecia, falar alguma coisa aqui, você tem que questionar. Não pode engolir qualquer coisa. Sim ou não? É verdade ou não? Você não pode chegar assim, não, foi Deus que falou, porque pode. Racional. Medita, pensa, analisa, vê se isso tem coerência, vê se isso tem lógica, racional.
Porque nós somos racionais, nós não somos irracionais. Nós temos que pensar, nós temos que analisar o que está acontecendo no culto. Porque tem muita gente que quando termina o culto, alguém pergunta para ele, como é que foi? O que você percebeu? O que você... Ah, sei lá, eu acho que para mim estava uma benção, mas o que aconteceu não sei. Não pode ser assim, sim ou não? Você tem que, quando terminar aqui, você falar, ó, foi assim, assim, eu fui edificado aqui, aqui, aqui. Então, culto racional. Aí vem o versículo 2, presta atenção. E não vos conformeis com este mundo. Eu quero parar aqui para falar, não vos conformeis. Você sabia que a palavra não vos conformeis significa não entrar na forma? Ou não entrar na forma? É você não ficar dentro da caixinha, da forma. Não vos conformeis. Outra Bíblia significa com esse sistema, com essas ideias. Não fique conformado com isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou em outra Bíblia, outra versão, do vosso entendimento. Quero parar aqui de novo para te explicar isso aqui. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Isso aqui, muita gente tem uma ideia diferente sobre isso aqui. Aliás, nesse contexto geral sobre o negócio de transformação, tem gente que acha que é Deus quem vai nos transformar. Mas Deus não vai transformar ninguém. Quem tem que se transformar somos nós. Está na Bíblia. Quando Deus me transformar, aí eu vou ser assim. Sabe quando vai ser? Nunca. Porque não depende. Porque se Deus fosse transformar, quisesse transformar, porque Ele quer transformar, mas não depende dele, o mundo todo já estava transformado. Sim ou não? Mas a transformação, ela vem de nós mesmos. Eu faço a ilustração da largata, que vira borboleta. Ela está no casulo lá. Ela tem que fazer o que para sair? Força. Sim ou não? Ela tem que fazer força. Senão ela fica ali. E outra coisa, ninguém pode ajudar a largata. Se você for lá tentar ajudar, vai quebrar a perna, vai quebrar a asa, ela vai morrer. A transformação não depende de ninguém para mim e nem que eu te transforme. A transformação sou eu que tenho que fazer. Eu preciso me esforçar para me transformar. Aí alguém pergunta, mas por que você não mudou ainda, fulano? Porque Deus não quis me transformar. Aí é fácil, né? Se eu jogar toda a culpa, pastor Roberto, para Deus é fácil. Porque eu faço tudo errado e digo que Deus que me transformou. Eu faço tudo errado e falo, eu fiz porque eu não quis ainda mudar. Eu não quis me mudar ainda. O dia que Deus me mudar, aí sim eu vou fazer. Aí a pessoa vai fazer errado a vida inteira e não tem transformação, porque a transformação depende dele. O texto está bem claro. Mas transformai-vos. Não está escrito. Pode deixar que eu te transformo. É a mesma coisa que Deus falou para Josué. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Deus não falou assim, pode deixar que eu vou te esforçar. Deus falou, esforça. Esforço tem que vir de você. Você tem que fazer força. Você tem que fazer por tudo. Se você não fizer, não vai adiantar nada. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pronto. Renovação da mente. O que significa renovar a mente? É você pensava de um jeito um tempo e agora você está mais renovado, você pensa de outro. Porque tem gente que fala assim, eu sempre pensei assim e não vai ter quem que me mude. Sabe isso? Eu vou morrer desse jeito. Não tem quem que me mude.
porque quando era criança, meu pai me falou que era assim, então eu vou ser assim. Mas está na Bíblia que não é assim, mas eu aprendi assim, pronto, acabou. Aí ele vai morrer assim. Mas a Bíblia fala, renovai-vos ou transformai-vos pela renovação. Por isso o tema que eu quero usar, coloquei até ali no Facebook, o Deus do renovo. Para quê? Para que as pessoas entendam que, na verdade, é Deus gosta do renovo, mas não é Deus que renova. Sim ou não? Então, por quê? Porque tem muita gente que ele confunde a renovação do espírito dele com uma renovação do Espírito Santo. Quando Davi orou, cria em mim, Salmo 51, 10, 11, 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele estava falando do renovo do espírito dele. Ele está com letra minúscula, se você quiser conferir lá. Então, renove a sua mente, transforme a sua mente com a renovação da mente. Transformar com a renovação da mente. Aí vem a terceira parte do versículo 2. Para que experimentei. Olha que coisa incrível quando você lê a Bíblia e presta atenção no que você está lendo. Porque tem gente que lê a Bíblia, vai direto. Quando eu vejo alguém lendo a Bíblia direto, vai direto. Aí pulo 1, pulo 2, pulo 3, vai já. Daqui a pouco está no 10. Aí eu pergunto, o que você leu no 1? Ele, eu já esqueci. Porque você tem que ler devagar, irmão. Lê devagar, lê com entendimento, respeitando os pontinhos, as vírgulas, as interrogações. Pensa direitinho para você ter o entendimento da palavra. Então, olha aqui. Para que experimenteis. Então, a Bíblia não fala para que você possa saber qual é a vontade. Está dizendo para que você possa experimentar a vontade. É diferente de saber a vontade. Tem gente que fala assim, eu não sei se é da vontade. Eu não tomei aquela atitude porque eu estou esperando Deus me avisar se é da vontade dele. Eu não fui porque eu estou esperando Deus me dizer se é da vontade dele. Mas aonde está escrito aqui que Deus ainda vai te mostrar qual é a vontade dele? A vontade dele já está na Bíblia. E se você ler, você vai encontrar. Outra coisa importante, não é para você saber a vontade de Deus, é para você experimentar. Porque saber, você já tinha que saber há muito tempo. Agora, experimentar é que a gente tem que experimentar. Experimenta a vontade de Deus e você vai ver as coisas acontecendo. Por que não acontece nada na minha vida, pastor? Porque eu pergunto, você já experimentou a vontade de Deus na sua vida? Mas eu sei lá qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, deixa eu ler de Mateus em diante para você. Em primeiro lugar, vontade de Deus é que você tenha uma vida de oração. Pronto. Vocês não sabem já? Tem uma vida de oração. Vontade de Deus número 2 é que você seja um ganhador de almas. Pronto. Se é Deus te falar isso? Se é Deus te falar isso, não precisa, você já sabe. Hã? Vontade de Deus é que você tenha uma vida de santificação. Se você saber disso, você não já sabe? Vontade de Deus, que você seja fiel a Deus. Pronto, não precisa falar. Já sabe. Agora, experimente tudo. Experimentar é que é o segredo. E aí vem 3 coisas. Para que experimenteis, qual seja a boa, fala boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quero resumir. A vontade de Deus é boa, diga boa, agradável e perfeita. Meu irmão, se você lutar contra a vontade de Deus, que você já sabe qual é, quem vai perder vai ser você. Tem gente que fica lutando contra a vontade de Deus. Deus quer uma coisa, ele sabe que Deus quer aquilo dele, mas ele luta. Não, eu não quero isso, eu queria aquilo. E vai lutando, e vai lutando. No final das contas, quem perde? Quem está lutando. Porque Deus perde?
Deus nunca perde. Quem perde somos nós, que lutamos. Somos rebeldes contra a vontade de Deus. Então, nessa introdução que eu dei, eu quero caminhar contigo na palavra para falar que uma das vontades de Deus é que você seja próspero. Deus tem muitas vontades, mas uma das vontades de Deus é que você seja próspero. Porque não tem esse negócio de, eu acho que o irmão fulano, a vontade de Deus é que ele seja próspero. E a vontade de Deus para a minha vida é que não tenha nada. Não tem nada disso na Bíblia. A vontade de Deus é que todo mundo seja próspero. Todo mundo seja próspero. Quer ver na Bíblia? Vamos ler? Salmo 35, 27. Então vamos começar a caminhar aqui. Se você quiser, eu vou deixar para o próximo alguns versículos do Novo Testamento, mas eu vou citar alguns também. Mas o Salmo 35, 27 é um dos mais tremendos que eu já li sobre esse assunto. 35, 27. Eu queria que todo mundo abrisse para não dizer que o pastor Paulo está falando coisa que não está na Bíblia. Tá bom? 27. Quem achou, amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor. O Senhor o quê? Viu? O Senhor ama a prosperidade do seu. Seja você que é pai e mãe, né, quando vê teu filho prosperando, fazendo curso, se empregando, sendo um empreendedor, crescendo na vida, comprando o que ele quer, sendo um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você fica feliz ou triste? Pronto. Aí você acha que Deus vai ficar triste se você prosperar? Não. Deus vai ficar alegre, porque Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Você casou, foi morar de aluguel. Aí foi, daqui a pouco comprou uma meia aguazinha. Aí foi. Aí Deus já fica mais feliz. Você já comprou uma casinha. Daqui a pouco você aumenta a casa. Aí daqui a pouco você melhora, sai daquele bairro, vai para outro melhor. Aí Deus fica todo feliz. Quem é que fica triste quando a gente prospera? O diabo, irmão. Ele quer ver o homem, o ser humano, aquele que é a coroa da criação de Deus na lona. Mas Deus quer ver o servo dele na prosperidade. Eu acho muito esquisito um cristão lutar contra a prosperidade. Tem gente que fala assim: meu Deus, está dando tudo certo para mim, eu estou fazendo errado. Já viu gente pensando assim? Quando está dando certo, quando as coisas estão funcionando, ele acha que está errado, irmão. Poxa, eu estou precisando de uma lutinha. Eu estou precisando de uma prova na minha vida. Não é não? Enquanto não vem uma luta para ele, fica satisfeito. Ele gosta de briga, de luta. Ele gosta de funil. Ele gosta de vento. Ele gosta de tempestade. Ele gosta de não sei o quê. Ele gosta de andar no deserto. Ele adora esse negócio. Porque assim ele vai para a oração, ele vai para o jejum. Né? Porque tem gente que só anda se tiver ruim por lá dentro. Quanto pior, aí ele vai crente. Ele vai para a igreja. Por que você está vindo todo dia, irmão? Porque eu estou na prova. Por isso que ele está vindo. Aí o que Deus faz? Então fica aí, que você pelo menos é fiel assim, desse jeito. Então o que a Bíblia diz? Cante e alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Então, não seja uma pessoa que entenda mal o que a Bíblia fala. Eu comecei dizendo que Deus é o Deus que realmente ama a prosperidade e que Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Não quer o seu mal. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre isso. Mas vamos ler outro versículo aqui para a gente adiantar? Salmos ainda.
Depois vou ficar em Salmo um pouquinho aqui. Salmos 35, 25. Salmos 35, 25. Esse é conhecidíssimo demais. Não, 35. É isso mesmo. Não, não é Salmo 35, 25, não. Esse eu já li, né? 27, né? Esse eu já li. Fui moço e agora sou velho, me ajudei. E nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. É 37. Eu falei 35. 37, eu tive que citar o versículo para vir aqui na mente. Vamos ler? Então, todo mundo achou? Então, 1, 2, 3. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o... Que foi interessante. Então, o que a Bíblia fala aqui para você entender? Ele está dizendo o seguinte: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado quem? Um crente? Não. O que está escrito? Um justo. Nunca vi um justo desamparado. Por que não está escrito nunca vi um cristão? Ou nunca vi um crente? Agora ela falou tudo. Nem todo cristão, nem todo crente é justo. Esse é o problema. Porque Deus não tem compromisso com cristão, embora é muito bom ser cristão. Mas Deus tem compromisso com o justo. Você sabia que nessa área financeira, presta atenção que eu vou te falar, para você entender. Nesta área de dinheiro, tem gente que não é nem crente, mas é mais justo do que alguns crentes. Desculpe que falar a verdade. E você sabia que a pessoa que nem frequenta a igreja, ele está prosperando e quem frequenta não está prosperando? Agora você pergunta, mas por que, pastor, que o fulano ali nem na igreja vai estar prosperando e eu não estou? Aí eu te pergunto, e está praticando a justiça? Ele está. O que é praticar a justiça, irmão? É ser correto, é ser honesto, é ser correto, é ser justo. É não ir contra quem está errado, mesmo sendo seu parente. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou a favor do meu filho porque ele é meu filho. Ah, mas ele está errado. Não, mas é meu filho. Não, eu já fui contra o meu filho várias vezes porque ele estava errado. É porque é meu filho que eu vou passar a mão por cima. O justo, ele tem que ter atitude justa, sim ou não? Ah, mas eu amo. Não tem nada a ver com isso. É outra história. Então, aqui, o justo não mendiga o pão, não fica desamparado. Tá bom? A descendência dele não mendiga o pão. O que vai acontecer com o justo? Olha aqui. Mesmo que você não desfrute de tudo nessa vida, se você for justo, você vai semear para a sua geração. Poxa, eu nem colhi o que eu plantei, mas se você olhar para trás, teus filhos estão colhendo. Teus netos vão colher. Tudo que você está plantando. A Bíblia fala, né, em Gálatas, o que o homem semear, isto também se fará. O que plantar vai colher, não adianta. Então a vida do cristão, ela só vai prosperar se houver justiça. Eu quero fazer um paralelo com esse versículo, Malaquias 3,18. Sabe lá, Malaquias 3,18? Pode deixar que eu não vou falar de dízimo aqui, não. Só vou falar o seguinte, a diferença do justo e do ímpio. Tá bom? Olha o que está escrito aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença do justo e o ímpio? Entre o que serve a Deus e o que não serve? Qual é a diferença? Servir
no que está aqui em Malaquias todinho. Se você for ler Malaquias 1 até o 18, aí vai falar: roubará o homem a Deus, que te roubamos no dia das ofertas. Vocês trouxeram os dízimos a casa do tesouro, abrirei a janela do céu e vos derramarei bênção tal, que adivinha a maior abastança, tal. Fazei prova de mim. Pronto. Aí no versículo 18 está escrito: aí vocês vão ver a diferença. Está escrito aqui. Aí vocês vão ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tem cristão na igreja que serve? Sim ou não? Mas também tem cristão na igreja. Quem é o que não serve? É aquele que não está disponível, é aquele que não é voluntário, é aquele que não está pronto, é aquele que está... Servir é isso. Não? A menininha passou mal ali, e logo as japonesas, mas servindo. Servir é você, não é você ser chamado para fazer. Servir é você ser voluntário. E ver algo por fazer, fazer. E não é ficar assim, eu não vou fazer porque fulano não faz. Não, fulano não faz. Porque existe uma diferença entre o que serve e o que não serve. O que Jesus falou com aquele... Contou aquela parábola dos lavradores, dos homens, lavradores chegaram por essa parábola para o Senhor e falou assim: Senhor, aquela figueira, aquela árvore que está ali, não dá fruto. Não adianta nada. O senhor quer que a gente arranque ela, tire ela do caminho? Falou: então você faz o seguinte: bota adubo, bota esterco, espera mais um ano. Se não der, aí você corta. Sabe o que Jesus quer falar com isso? Ele quer falar que aquele que não serve ainda vai ter alguma chance. Mas quando passar a chance, ele vai cortar. Está na Bíblia. Jesus falou em João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, mas as varas em mim que não der fruto, o que acontece? Corta e lança fora. Aí alguém fala: mas por que não está acontecendo nada comigo? Porque Deus está te cortando. Então é hora de você entender o seguinte: eu tenho que dar fruto. Eu tenho que ser útil. Eu tenho que ser útil. Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que prosperar. Mas para prosperar, eu tenho que ser o primeiro. Quando o pastor disser que ele vai comprar aquele terreno, está ali na frente da gente aqui, ó. Quando ele disser: vamos comprar e vamos ajudar, vamos todo mundo. Entendeu o que eu estou falando? Porque eu já estou orando para isso, eu já estou vendo a igreja vindo ali na frente. Já profetizou sobre isso? Já profetizou? Já levantou a mão com a Bíblia para lá? Ainda não? Já fez? Já orou? Levanta a mão. Irmãos, eu já fiz isso. Está atrasado? Já botaram a mão? Irmão, quando chegar, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Chegar aqui na igreja, ou quando sair, vai lá como não tem nada, bota a mão no muro. Bota a mão lá no muro e fala: Senhor, é nosso. Amém? Tomamos posse em nome de Jesus. Crê nisso, irmão. Em atos assim proféticos, que nós temos a nossa igreja, o senhor já foi lá, né? Na GO, na convenção, né? Nós temos 16 anos lá. Irmão, era um terreno assim, jogado, abandonado. E Deus nos deu. Hoje nós temos uma linha de igreja. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ver essa igreja construída. Para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Aleluia. Por quê? Por causa de quê? Porque você vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vai na frente. Olha o que diz o Salmo 1. Isso é interessante. Salmo 1. Falta 3 minutos para eu terminar. É 1 hora? Obrigado. Se for 1 hora, tá bom. Eu quero olhar o relógio lá, né? Mas... Obrigado, pastor. 9h30? Então tá bom.
Mas eu tenho que deixar os irmãos também à vontade, né? Vamos lá, o que diz a Bíblia aqui. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu esclarecer esse versículo aqui, que tem muita gente que acha que o conselho dos ímpios, de gente ímpia, são aqueles conselhos que a gente ouve lá de fora. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Naquele bate-papo, naquela conversa de alguém te dar uma orientação, quem mais te dá orientação sobre tudo? Gente da igreja, que é cristão, ou o ímpio lá de fora? Para mim, são os gente da igreja. Porque eu converso mais, a não ser para evangelizar, quando eu estou evangelizando, que eu faço isso todo domingo, graças a Deus, o ímpio não me dá conselho de nada. O ímpio lá fora, o homem que está lá fora bebendo, não me dá conselho. Ele não tem conselho. Mas você sabe que dentro da igreja tem muita gente que dá conselho. E o conselho dele é um conselho de ímpio. Não se pode. Sim ou não? O conselho de certo cristão é conselho de ímpio. Alguns, estou falando todos não. Está ruim aqui, pastor? Eu posso pegar mais leve? Todo mundo pesado, né? Hã? O conselho do ímpio, às vezes é o conselho que sai de dentro do nosso meio, nosso povo, sim ou não? Por aqui que pareça. Não, se eu fosse você, não faria isso. Ah, se eu fosse você, não faria. Tem coisa que a gente tem que falar, fazer e nem perguntar nada a ninguém. Porque senão você vai ter um conselho diferente. Você vai dizer assim, poxa, eu recebi meu salário, ou então recebi uma indenização, eu senti vontade de abençoar. Você vai falar como? Senti vontade de abençoar o pastor, senti vontade de abençoar a minha igreja, que eu recebo o alimento, a palavra, senti vontade de fazer isso. Aí você pergunta o que você acha. Então, se ele estiver na carne, o que ele vai falar? Vai dizer, não, irmão, compre teu caixa. Vai lá fazer tudo. Primeiro você. Ele vai falar isso. Então, presta atenção no versículo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para não ficar explicando aqui detalhe por detalhe. Mas o versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O que é ter prazer na lei do Senhor? É ter prazer nos ensinamentos de Deus. É ter prazer na palavra de Deus. É ter prazer no que a Bíblia fala. É você ler a Bíblia e não ficar com questionamento. Ler a Bíblia e não ficar questionando. Eu vou te falar outra coisa que está acontecendo. Você vai na internet, abre lá qualquer rede social. Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube e muitas outras que tem. Você vai ver um monte de gente, mas um monte de gente, falando contra a igreja, falando contra pastor, falando contra dízimo, falando contra contribuição, falando contra tudo que é de Deus. Já viu isso? Um monte de gente que não quer frequentar mais, não quer mais ser cristão, e ele está lá, em vez de ele não ser mais o canal dele, ele não quer ser mais, mas quer tirar um monte aí. É isso que ele quer. Contaminar o restante. Mas você tem que ter o seu prazer em quem? A pergunta que eu faço é, você já calculou quanto tempo de hora você gasta por dia lendo a Bíblia? Quantas horas por dia você gasta ouvindo louvor? Quantas vezes por dia você gasta ouvindo uma pregação, um estudo? Na maioria das vezes, nós gastamos muito mais tempo da nossa vida fazendo outras coisas a não ser e não fazendo o que está na Bíblia. Agora, quem tem o prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor dia e noite, porque quem faz isso, ele tem a Bíblia aqui na ponta da língua, ele cita texto, ele sabe onde está escrito, ele sabe interpretar, ele sabe
interpretar uma passagem, porque tem gente que está lendo uma coisa e ele parece que ele está entendendo outra coisa. Mas quem faz tudo isso, ele vai ser como que? Versículo 3. Como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual seu fruto dá o seu fruto na estação, cujas folhas não caem. E tudo que fizer prosperar. Que você botar a mão vai dar certo. Que você fizer vai funcionar. Meu Deus, fulano fez, deu errado, mas você vai fazer, vai dar certo. Amém ou não? Recebe isso? Você vai fazer, vai dar certo, vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque você tem o seu prazer na lei do Senhor. E medita na lei do Senhor todo dia. Por isso que você prospera. Tudo que você coloca a mão. Por isso, existem várias coisas que você pode fazer para crescer na vida. Várias coisas. Bota o teu talento em prática. Ah, eu sei cozinhar muito bem. Monta uma pensão. Faça um empreendimento em comida. Ah, eu sei costurar bastante. Poxa, mas não estou fazendo nada. Começa na sua casa um ateliê de costura. Vai fazendo uma bainha, vai fazendo, botando pé-checré. Ah, vai fazendo um remendinho aqui, vai fazendo um remendinho ali. Não é não? Daqui a pouco, bota uma roupinha usadinha mais boa, aquela boa, sabe? Que você vai lá e fala, poxa, tá novinho, boazinho. Quanto é? Você, R$30. Poxa, isso aqui na loja custa 300, eu vou levar. Aí leva. Vai prosperando. Aí você sai fazer empadinha, sai fazer bolinho de jardim, sai fazer um sacolé como ninguém. Então, meu irmão, sai fazer um cuscuz. Ah, mas sei fazer, mas não sei vender. Então vai na internet e aprende a vender. Tem vários cursos lá. Eu mesmo dou curso de venda na internet. Vai lá, aprende a vender. Tira a vergonha. Né? E seja um empreendedor, e vai crescer. E fala assim com Deus, Senhor, tudo que eu fizer aqui, eu vou te honrar. Amém ou não? Aí Deus fala assim, é? Ah, então toma. É mesmo? Então toma. Deus vai te prosperar. Porque tudo que fizer, prosperará. Não é algumas coisas que você fizer. Tudo. Tudo que você fizer vai prosperar. É só você ter ideia. Agora, faça aquilo que você tem muito jeito para fazer. Porque tem gente que eu queria fazer. Você quer fazer o que não sabe, não adianta nada. Faz o que você já sabe. Sim ou não, irmão? Faz o que você já sabe. Porque senão você tem que começar tudo de novo. É igual eu falo com alguns amigos que querem mudar de profissão. Poxa, não estou cansado dessa profissão, não aguento mais, vou fazer um curso. Depois de velho, por que você não aprimora o que você está fazendo? Não melhora o que você está fazendo, você já sabe. Para que vai começar tudo de novo? Vai lá, melhora o que você está fazendo. Aprimora. Tem gente que fez um curso há não sei quantos anos atrás, está fazendo do mesmo jeito que fazia antes. Você não melhora. Por isso que Deus quer fazer você prosperar. Mas tem inteligência. Porque tudo tem uma saída. Tudo tem uma saída. Existe uma luz no fim do túnel, só que você não está vendo. Está lá. Entendeu? Quer ver um texto aqui? Agora vamos no Novo Testamento. Interessante. João 10, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Esse versículo é conhecidíssimo e todo mundo sabe dele. Mas eu quero citar esse versículo para te mostrar uma coisa interessante desse versículo. Aqui o pastor Roberto aqui ensina muito a Bíblia. Inclusive está funcionando o seminário ainda. Está funcionando. Bom, uma igreja que tem seminário teológico, tem seminário, para mim está de parabéns. É uma igreja maravilhosa. É uma igreja que está comprometida com a palavra. Você não faz parte do curso ainda aqui do pastor Roberto, do seminário, faça a matrícula e faça, porque é importante. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer.
Ah, 2 anos, demora muito. Mas eu vou fazer. Aí passa 10, passa 15, você nunca fez. Então fala logo. João 10, 10. O ladrão não vem senão para matar e destruir. Bom, vamos parar aqui para a gente explicar um negócio. O ladrão. Aí, o pessoal da internet falam assim. Não sei se você já ouviu isso aqui. O ladrão de João 10, 10 não é o diabo. O ladrão de João 10, 10 é o sistema religioso. Não é o diabo. O pessoal da internet fala isso. Tudo bem. Jesus está falando aqui contra os fariseus, saduceus, o sistema religioso da época. Mas quem está por trás disso tudo? Por que você acha? Ele não aparece, ele está por trás dessas coisas. Mas ele está por trás. É porque tem gente que não vê. Então ele não vem, o ladrão não vem senão para matar 3 coisas. Roubar. Aí o que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Ou que você tenha vida e tenham em pobreza? Para que vocês tenham escassez e miséria em abundância. Ah, pastor, isso é só quando chegar no céu. Está escrito isso aqui? Isso aqui é onde? Aqui. Ah, quando eu chegar no céu, vou ter tudo isso. Aqui eu vou sofrer. Eu adoro sofrer. Né? Ele adora sofrer. Então, deixa eu te mostrar na Bíblia aqui, rapidinho, para a gente te mostrar aqui. Eu gosto de citar muito versículo para você ver. Ó, Isaías 1,19. Vamos ver. Ela faz conexão com esse texto aqui. Isaías 1,19. Isaías 1,19. O que está escrito? Vamos lá. Vamos lá. Se quiser, vamos lá junto. Se quiseres e me ouvides, comereis o bem da onde? Da terra. Tem Bíblia que está o melhor, né? O melhor desta terra. O bem. Ó, tem 2 coisas que a gente precisa fazer para crescer. É querer, está escrito, se quiser, porque se você não quiser, se você sair daqui hoje e falar assim, pastor, foi muito bom, gostei, mas eu não quero. Né? Eu não quero. Você fala assim, eu não quero nada desta terra. Eu não quero nada. Tem gente que tem coragem de falar isso. Tem desta terra. Ainda mais é Deus que está dando. Se quiseres eu me ouvir, comereis o bem desta terra. Olha o 19. 20, perdão. Mas se recusardes, está assim na sua Bíblia? E fortes rebeldes, sereis, pois a boca do Senhor. Então significa que, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você recusar, se você for rebelde, sereis devorados à espada. Porque a palavra espada era porque é uma linguagem da época, né? A guerra era tudo na espada. Hoje, se alguém for devorar, vai ser devorado de outro jeito, né? Mas aqui é a espada. E a boca do Senhor disse. Meu Deus. Vamos para Isaías ainda. 45. Versículo 3. A palestra, a palavra, o seminário de teologia são 3 dias falando disso. Para que você entenda. E não tem esse negócio de fora da Bíblia, não, na Bíblia. Na Bíblia. Porque tem gente que, se a gente for falar cientificamente, ele vai ficar incrédulo. Ah, negócio de ciência, mas eu não quero não. Quero Bíblia. Então toma a Bíblia. O que está escrito? Vamos lá, 1, 2, 3.
Amém. Dar-te-ei tesouro da escuridade. Tem Bíblia que está pior ainda. Pior no bom sentido, para você entender. Dar-te-ei tesouro das escuridade. Mas a minha está escrito das trevas. Escondidos. Escuridade. O que significa escuridade? Escondido. Trevas. Está escrito trevas. Tesouro das trevas. Aí você fala, e eu não quero esse negócio não. Tesouro das trevas? Eu estou fora. Mas tesouro das trevas, irmão, é algo que está escondido. Algo que você não está conseguindo enxergar. Tesouro das trevas significa, ou da escuridade, é algo que está no escuro. Só isso. Não tem nada demais por isso. Mas quem fala, eu não. Falou das trevas, estou correndo. Mas aqui, tesouro das trevas, da escuridade, ou escondido, é igual a caça do tesouro. Já viu aqueles filmes da caça do tesouro? O que acontecia? O mapa, né? Lembra do mapa? Aí o camarada pegava o mapa e tinha que seguir o mapa, porque o tesouro estava perto de uma pedra ou de uma árvore. Pensa bem. Aí está lá o mapa. Chegou no ponto na árvore, agora você dá 10 passos para frente. Então 10 passos, agora 5 para a direita. Agora 7 para a esquerda. 10 para frente. Aí você tem que seguir aquele espaço direitinho. Porque se você der passo errado, o que vai acontecer? Não acho bem. Aí vai cavar no lugar errado. Sim ou não? Mas se você pegar o mapa, eu estou com a minha Bíblia aqui, porque essa letra é grande, tá, gente? Tá, gente? Não é porque eu não gosto de Bíblia de papel, não, eu amo ler papel, mas eu não consigo enxergar direito. Mas qual é o mapa que está com a gente hoje? A Bíblia é um mapa. Se você seguir os passos da Bíblia, você vai achar o tesouro. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas, hein? Para que você saiba que eu sou o Senhor. E que te chama pelo teu nome. Quem pode glorificar Deus por isso? O que eu quero te falar, irmão? Olha que coisa interessante. Eu quero dizer o seguinte. Nós precisamos ser mais... e outra coisa, eu estava falando com meu amigo aqui, ontem sobre o doutor Marinho, né, da Rede Globo. Marinho, está falando dele? Roberto Marinho. Roberto Marinho começou a Rede Globo e o jornal Globo, ele tinha 60 anos. Sabia disso? 60 anos. Alguém chega a 60, acha que já está morrendo. Eu tenho 60 e não estou morrendo, tá vendo? Também não estou na fila, não quero morrer agora. Mas tem que ele já chega a 60, acho que acabou a vida dele, meu irmão, pelo amor de Deus. Aproveite os teus 60, 50, 40, com a experiência que você tem, com a vivacidade que você tem de vida, e comece. E vai. Porque, de repente, você vai ver mais 40 e aí pronto. Desfrutou. Mas tem que falar assim, não vou começar mais nada. Velho, cansado. 60 anos está cansado. 60 anos já está velho. Então, tem gente que ele, em vez de acreditar que existe possibilidade, que Deus vai dar tesouros escondidos para ele, Deus vai dar riquezas encobertas para ele, Deus vai chamar pelo nome dele, vai honrar. Sabe por quê? Porque Deus tem projeto em te prosperar. Sabe por quê? Porque ele quer ver a obra de Deus prosperar. Porque sabe aonde está o dinheiro de Deus? Quem sabe? Onde está o dinheiro de Deus? Nas almas, nas vidas, aqui no nosso bolso. O dia de Deus está comigo. O dia de Deus está comigo, entendeu isso? O dia de Deus está comigo. Mas Deus é dono do ouro e da prata. É mesmo, está escrito lá em Amós. Deus é dono do ouro. Se ele é meu dono, meu dinheiro é dele também. É ou não é? O meu dinheiro é de Deus. Agora, se eu falar, não, meu dinheiro não é de Deus, o dinheiro é meu. Então, Deus fala, então fica com Deus. Aí, o que eu estou te falando? Deus
Ele trabalha dessa maneira. Ele quer te abençoar. Mas você tem que ter uma percepção de como Deus trata com dinheiro. Porque tem gente que acha que Deus trata. Aquela história de rico não entra no céu, já viu isso? Tem muita gente que fala disso. Não, rico não entra no céu. Todo rico vai para o céu. Aonde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Como é que está escrito? É difícil. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico. E o que é fundo de agulha? Do lado de fora e passava ovelha, não passava camelo. Mas era mais fácil passar um camelo. Era mais fácil passar um camelo. Era uma portinha que só passava uma ovelha. Não passava um camelo. Aí Jesus falou, é mais fácil passar o camelo, que não passava. Mas Jesus falou, é mais fácil passar um camelo do que o rico entrar no reino do céu. Mas por que Jesus falou isso? Lembra por quê? A história. Qual era a história? Está vendo que a gente sabe Bíblia aqui? O jovem rico. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Sim, eu observo os mandamentos desde a minha meninice. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Eu conheço tudo isso. Aí Jesus falou, ainda te falta uma coisa. O que? Já faço tudo. Vende tudo que você tem. E me segue e terá um tesouro no céu. O que ele fez? Desistiu. Porque o dinheiro dele não era o dinheiro de Deus. Ele falou, não. Para entrar no céu, eu tenho que desfazer do meu dinheiro. Aí Jesus falou, é mais fácil um camelo. Viu? Você tem que ver o contexto da história. Não fica no versículo isolado, não. Lê o versículo todo, o capítulo todo, entende o contexto da história, para você entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Jesus não disse que rico não entra no céu, não. Jesus disse que uma pessoa avarenta, uma pessoa soberba, uma pessoa mão de vaca, usura, esse que pode não entrar no céu. Pode, tá? Porque o maior inimigo de Deus não é o diabo. O que mais disputa com Deus não é o diabo. Quem mais disputa com Deus é quem? Porque Jesus não falou assim, vocês não podem servir a Deus e o diabo. Ele falou isso? Ele falou, vocês não podem servir. O único que disputa com Deus é o dinheiro. Tem gente perdendo a salvação por causa do dinheiro. Tem gente perdendo a família por causa do dinheiro. Tem gente perdendo amigo por causa do dinheiro. Tem gente largando a igreja por causa do dinheiro. Tem gente largando a Deus por causa do dinheiro. O que disputa com Deus é o dinheiro. E, infelizmente, às vezes o dinheiro não. Jesus não pede para mim. Mas às vezes ele pede por mim. Por isso, Paulo falou isso a Timóteo. Não se pode agradar a Deus. Porque é uma disputa. Porque se o coração da pessoa tiver no dinheiro, pronto, acabou. Por isso que eu vejo, eu tenho 60 anos, me converti com 19. Tenho quase 40 anos na igreja. 40 anos já vai fazer agora. Servindo a Deus direto, lendo a Bíblia o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não nasci na igreja. Eu fiz de tudo já nesse mundo. Mas com 19 anos eu aceitei Jesus, nunca mais saí, me casei. Tenho 37 anos de casar, vou fazer. Mas deixa eu falar uma coisa. As pessoas dentro da igreja que mais prosperam são aquelas que não fazem conta de nada. Chegam assim, são liberais abençoadores. Ajudam as pessoas, dão cesta básica, tira a roupa do corpo e dá. Né? Precisou de alguma coisa, o pastor criou um negócio aqui. Estou precisando disso para isso, irmão. Quem pode estar? Você é o primeiro. Fala assim, eu quero ser o primeiro.
Eu vejo essas pessoas prosperando todo dia. Eu vejo literalmente prosperando, crescendo. Por isso está na Bíblia. Eu vou te dar riquezas encobertas. Eu vou te dar tesouros descobertos, riquezas escondidas. E você vai glorificar o meu nome. Para a gente terminar, faltam 7 minutos. Abra a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Capítulo 8, versículo 9, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu estou errando. 2 Coríntios. 8, 9, perdão. 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Citar 2 versículos só. Porque se eu ficar aqui, eu ficar lembrando dos outros, e não vai dar certo. Olha aqui. Quem achou? 2 Coríntios 8, 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Bom, muita lição eu acho nesse versículo aqui. Lição número 1. Eu já conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Vocês já conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo pobre, pobrezinho, maré de si, que não tem nem onde morar. Está escrito isso? Não. Que sendo rico. Já conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo... Então a pergunta que eu quero falar para você. Jesus, quando andou, Jesus, quando veio, a pergunta que eu faço, ele era pobre ou era rico? Rico. Mas qual é a ideia da maioria dos cristãos que aprendeu isso desde 1900 antigamente? Era que Jesus era pobre e não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir. Sim ou não? Era isso. Mas o que a Bíblia fala aqui? Que Jesus, sendo por amor de vós, se fez pobre. A pergunta que eu quero fazer. Se fazer de pobre é ser pobre? Não. Andar, conversar, viver, né? Como se fosse um pobre é ser pobre? Não. Descendente de Davi. Tem mais coisa, hein? Tem mais coisa, hein? Tem mais coisa, vou te falar. Quando ele nasceu, ele ganhou o quê? Ouro e incenso. Era só um pingadinho assim de ouro que ele ganhou. E aí? Você sabe, irmão, os historiadores dizem que o ouro que Jesus ganhou foi guardado para o ministério dele. Jesus ganhou tanto ouro quando nasceu, mas tanto ouro, porque ninguém dava presente com essa, ainda mais nessa categoria, porque Jesus era tão rico que quando ganhou presente, não ganhou presente de pobre. Ele ganhou presente de rico. O que pobre ganha quando nasce? Tem que fazer listinha, chá de bebê. O que vem? A maioria vai para comer, aí não é nem vantagem tu fazer chá de bebê. Porque é tanta comilança que aí você vai ver que ganha e não ganha nada. Não? Irmão, eu não aconselho ninguém para isso não. Minha nora fez, e tanta gente comeu. Ainda vai vir outro neném aqui. Outro neném, a gente vai ser bom de novo. Então o que acontece? Gente, preste atenção. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos o quê? Aí alguém fala, não, pastor, isso aqui é rico de graça, é rico de bênção, rico de quê, não sei o quê. Aí você vai na casa da pessoa, não tem nada. Ah, é só rico de irmão. Eu não estou te falando que você tem que ser milionário. Você também pode. Não tem nada a ver com isso. Mas se você, o que é ser rico? O que é ser abundante?
É prosperidade. O que significa a palavra prosperidade? Vai lá no Google, que agora o nosso dicionário é Google. Não é mais Aurélio, agora é Google. Vai no Google e pergunta. Vai lá e pergunta. O que é prosperidade, Google? Ele vai dizer, prosperidade é a ausência de necessidade. O que é prosperidade? A ausência de necessidade. É isso. Então, gente, é só viver isso aqui que você vai ter a abundância do Senhor na sua vida. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês fossem ricos. Jesus, quando andou aqui, entrou em Jerusalém, montado no quê? No jumentinho. Coitado, Jesus não tinha nenhum cavalo. Entrou montado no jumentinho. O jumentinho não valia nada. Sim ou não? Valia. Vai no Google de novo e pergunta. Hoje em dia, não precisa ser no tempo de Jesus, não. Pergunta o Google. Google, quanto custa um jumentinho de raça? Hã? Pergunta para você ver. Era o cara, irmão, você não sabe. Quem tinha um jumento era rico. Tinha riqueza. Quem tinha jumento tinha riqueza. Você não sabe. Você tem que entender. Ele falou, o José tinha jumento. A Maria foi para o deserto, lá para o Egito, montada em quê? Um jumento, irmão. O José era rico, para Jesus. Era marceneiro. Carpinteiro, perdão, porque hoje a palavra carpinteiro, né? Então, era carpinteiro. E carpinteiro não fazia só móvel, não, tá, gente? Carpinteiro, na época, fazia casas também. E carpinteiro faz telhado. Mas, antigamente, o marceneiro, quando falava marceneiro, né? Se mexia também com pedras dentro, com massas, com móvel, com tudo. Marceneiro fazia tudo. Tá? Telhados, né? Como falou. Depende de cada um. Tem gente que é pedreiro, só levanta a parede, mas tem pedreiro que faz tudo. Sim ou não? Aí alguém perguntou para um pedreiro, o que você está fazendo aí, levantando, botando um tijolo em cima do outro? Ele falou, eu estou construindo, eu sou pedreiro. Qual é a sua profissão, pedreiro? O que você faz? Eu boto um tijolo em cima do outro. Aí perguntou o povo mais à frente, você é o quê? Eu sou pedreiro. E o que você faz? Eu faço faculdade. Ele que faculdade? Essa que eu estou construindo. Você viu a diferença? Então depende da cabeça da pessoa. O que você é? Se você disser, eu sou uma cozinheira. Eu sou uma costureira. Eu sou não sei o quê. Gente, você é muito mais do que isso. Então Jesus, sendo pobre, se fez rico para que a sua pobreza você fosse rico também. Isso que é muito interessante na palavra. Então existe aqui, para a gente já ir para o final, Jesus era tão rico que quando Pedro perguntou para ele assim, Senhor, os cobradores estão aí querendo receber os impostos. O que eu faço? Aí o que Jesus falou? Não, pega o anzol, pega uma vara, pega o anzol, vai no mar e pega um peixe. Ele falou isso também. Pega um peixe, abre o peixe e vai ter a moeda, a quantia, que vai pagar, porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus era tão rico que ele tinha dinheiro aonde? Na barriga do peixe. E tinha o valor certinho. É ou não é? Não. Está lá. Vai lá e pega. Outra coisa que Jesus era rico. Por quê? Quando foi deserto lá,
pessoas no deserto, porque 5.000 fora homens e crianças, fora mulheres e crianças. Aí alguém apresentou um garoto. Ah, esse garoto aqui está oferecendo 5 pães e 2 peixinhos. Alguém disse, o que é isso para tanta gente? Jesus chegou e multiplicou. E todo mundo comeu. Agora, olha a cabeça do rico. Depois todo mundo comeu. Primeira organização. Todo mundo senta. Senta todo mundo. Jesus serviu os discípulos. E o discípulo serviu o povo. Já pensou? Se todo mundo falasse assim, gente, tem pão e tem peixe. Oh! Meu Deus do céu. E ação de desespero, irmão. Todo mundo é em cima da vasilha. Meu Pai do céu. E não é sobrar para mim. Mas tem que ser organizado. Para crescer, tem que organizar. Para multiplicar, tem que organizar. Outra coisa que eu aprendo dessa passagem. O que Jesus fez depois que todo mundo comeu e ficou saciado? Quem lembra da passagem? Separa o restante, bota no cesto e guarda. Olha a cabeça do povo. Vai comer, vai almoçar, vai jantar. A sobrinha joga no lixo. Por que você não pega o potinho e guarda na geladeira? Guarda para mais tarde, ou então na manhã, de manhã? Ou no almoço? Hã? Aí você fala, rico é tudo mesquinho. Pode ficar guardando as coisas. É ou não é? Por isso que eles têm. É ou não é? Tem que desperdiçar. Mas o pobre joga fora. Dá para o cachorro. Nem pode dar comida para cachorro. Não dá comida para o cachorro. Dá ração. Né? Meu Deus! Que cachorro é esse que come queijo? Esse cachorro é de príncipe mesmo. Meu Deus. Gente, Meu Deus, já passei. Ó, gente, comida para cachorro não faz bem, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, pão para cachorro. Não dê pão para cachorro. Tá? Ah, a gente fala assim, eu comprei lá um saco de pão, dei 3 para cachorro. Cega. Exatamente. Meu pai, meu irmão, a gente aprende aqui se divertindo um pouco, né? Então, para terminar, eu digo que eu vou terminar dessa vez. Só para citar um texto importante para você que está em Efésios, capítulo 5, versículo 3. E eu vou terminar aqui em nome de Jesus. E quem vai se inscrever para o seminário? Seminário. Pouca gente ainda. Tem que ter mais gente, né, pastor? Né? Faz. Pastor faz. Amém. Não perca tempo. Já vem 4 deles, só 2, pastor. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3. 5. Não, perdão. Não, perdão. Capítulo 3. Efésios 3. É 5, eu falei? É 5, 3, irmão, perdão. 5, 3, perdão. Porque às vezes a gente confunde aqui. Vamos lá, rapidinho para a gente terminar. Vamos lá. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, na minha vida está cobiça, tá? Mas qual Bíblia está avareza? A maioria da Bíblia está avareza. Ó, mas a prostituição e toda sorte de
avareza, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Então, crente avarento não pode. Crente não pode ser avarento. Versículo 5, pula por 5. Porque bem sabeis que nem os devassos, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu não vou explicar esse versículo para não tomar tempo. Mas prestou atenção nos dois? Sabe que tem uma coisa que Deus abomina. Eu ia falar detesta, mas abomina foi melhor. É avarento. Gente avarento, Deus não gosta. Deus não se dá bem com gente avarenta. Davi teve muitos pecados. Mas uma coisa que ele nunca foi avarento. Sim ou não? Entendeu? Deus, se Davi fosse avarento, Deus não prosperava ele tanto. Ele tinha vários erros que eu não concordo, que tem muitas falhas, e se você for ler as falhas de Davi, foram muitas. Inclusive, ele até pediu, antes de morrer, tá? Não estou aqui falando mal de Davi, mas estou dizendo que antes de morrer, ele pediu Salomão para matar o próprio irmão. Davi foi muito falho. Mas uma coisa que ele não era avarento. Uma vez ele foi na eira e foi fazer um sacrifício para o Senhor. Eira de Araúna. Lembra disso? Eira de Araúna. Aí o dono queria dar tudo para Davi de graça. Senhor, o senhor é o rei. Pode pegar o que o senhor quiser aí para oferecer para o Senhor. O que ele disse? Eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe nada. Viu? Então, tudo que a gente for oferecer a Deus, a gente tem que sentir dor por aquilo. Porque se for só sobra, não dá. Tem que ser aquilo que vai doer. A minha oferta, ela tem que ser uma oferta que vai me... Vou deixar de comer a picanha amanhã. Mas vou dar essa oferta. Só amanhã. A viúva pobre entregou tudo que ela tinha. E se você for pesquisar aquele dinheiro, era dinheiro aberto. Não era pouca coisa. A viúva pobre. Você pensa que ela deu tudo que tinha, a mixaria que ela tinha. Bom, ela tinha dinheiro. Tá? Pesquisa direitinho para ver. É só botar no Google. Pergunta o Google. Ele vai ver. Pergunta lá. Agora tem a inteligência artificial também, né? Também você pega muita coisa, mas cuidado, pode vir muita coisa errada. Pergunta lá. Quanto valia o salário daquela viúva pobre? Quanto era que... Aí eu disse, o que eu quero falar? A gente, às vezes, vem só para consumir. Mas Deus está dizendo, quando é que você vai vir? Só para cá. Só para entregar o seu louvor, parar de ficar só receber. Então, nessa noite, eu quero orar pela tua vida e pedir a você que realmente entre nesse curso e aprenda sobre isso que Deus está fazendo. Amém ou não? Então, fica de pé um instantinho para nós orarmos. Pastor, desculpa, eu passei 12 minutos do nosso combinado.